Fala, guerreiro, guerreira. Dando sequência ao nosso projeto Questões de Provas, no vídeo de hoje eu trouxe uma questão da banca CESP para o cargo de analista judiciário. Vem comigo. No enunciado, a banca cobrou, Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, jurisprudência de tribunais superiores e o nosso Código Penal, onde ela contou uma história que foi a seguinte. Júnia, de 14 anos de idade, acusa Pierre, de 18 anos de idade, de ter praticado crime de natureza sexual consistente em conjunção carnal forçada no dia do último aniversário da jovem. Então aqui eu tenho uma jovem de 14 anos acusando um maior de idade, acusando Pierre de ato sexual, contra a sua vontade. Logo estou diante de um crime de estupro, tá? Pierre, contudo, alega que o ato sexual foi consentido. Então, Pierre falou que foi consentido por parte da vítima, tá? Aí a banca veio da seguinte forma. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, tendo como referência aspectos legais e jurisprudências a ela relacionados. Aí, beleza. Se Pierre for condenado por estupro, logo estupro, o regime de cumprimento de pena será integralmente fechado, por se tratar de crime hediondo, certo ou errado. Então a banca perguntou para você o seguinte: se Pierre for condenado por crime de estupro, e como o crime de estupro ele é um crime hediondo, ele vai ter que cumprir, o início de cumprimento da sua pena será em regime fechado? Vem comigo aqui. Lá na Lei 8.072, no artigo 2º, parágrafo 1º, diz o seguinte: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, se você for lá na Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, ela vai falar que aqueles crimes que ali estão tipificados, o sujeito logo sendo condenado por crime hediondo ou equiparado, o início do cumprimento da sua pena será em regime fechado. Beleza? É o que está na Lei 8.072. Mas a banca, ela não cobrou somente o que está na lei, ela cobrou jurisprudência, tá? Então eu tenho uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 26, que ela diz o seguinte: é inconstitucional a fixação do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, anter-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. Então, para o STF é inconstitucional a fixação do regime inicial fechado, tá? Então esse artigo 2º, parágrafo 1º, ele foi declarado inconstitucional, desculpa, para o STF, tá? Aí ele manda, a gente lá no artigo 33 do nosso Código Penal. Aí diz o seguinte, artigo 33, parágrafo 3º do CP, tá? A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com a observância dos critérios previstos no artigo 59 desse Código. Então, do artigo 33, nós vamos lá no artigo 59, tá? E o artigo 59, ele trata da fixação da pena. E ele traz aqui o que o julgador, o que o juiz deve levar em conta na hora de fixar o regime inicial do cumprimento de pena, tá? Tá lá, antecedentes do agente, Logo a sua conduta, conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime e a motivação do crime. Então não basta, o julgador ir somente pelo que está na lei. É necessário que ele leve todas essas características, na hora de determinar o início de cumprimento da pena aí do condenado, tá? Logo, o artigo 2º, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 foi declarado inconstitucional para o STF, tá? Então, esse início do cumprimento da pena em regime fechado, ele é inconstitucional. Guerreiro, guerreira, finalizo mais uma questão de prova. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Um forte abraço.